Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir um conteúdo da Jovem Pan Esportes. O título do vídeo é o seguinte: é importante observar no Flamengo que, reticência, Mauro César fala tudo antes dos jogos do Flamengo contra Palmeiras e São Paulo. Então, vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante sua inscrição para ajudar o canal a continuar crescendo, embrasado, espalhar a palavra. Deixe sempre comentário nos vídeos. E é isso aí, sem mais enrolação. Like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1... Mauro César Pereira queria a sua opinião sobre esse Flamengo que vai pegar o São Paulo aí na semifinal da Copa do Brasil. A gente tem alguns segundos antes de retornar para o rádio, né, em todas as plataformas, mas pode fazer seu comentário, Mauro, sobre esse Flamengo que chega como favorito nas competições. No Campeonato Brasileiro, né, o Palmeiras tem ali a sua vantagem, vai ser um pouco mais difícil, mas tem muita competição pela frente e tudo pode acontecer, ainda mais com um confronto direto nesse domingo no Allianz Parque. O Flamengo tem algumas mudanças importantes, né, do começo da temporada para cá, não só do comando técnico, mas também de jogadores, né? Não tem mais o Ilharão, tem o Vidal. O Flamengo não tem mais o Gustavo Henrique, tem o Fabrício Bruno, tem o Pablo, tem outros jogadores que chegaram, por exemplo, para essa função, para a zaga. E tem ainda mais dois aí para estrear: o chileno Pulgar, meio-campista, e o lateral direito uruguaio Varela, né? O elenco ficou mais forte, né? E voltou a render muito bem, né? Ontem, por exemplo, no gol da vitória, né? Todo mundo muito atento à plasticidade da finalização do Pedro. Mas é importante observar tudo que antecedeu o gol. É mais ou menos um período de uns 2 minutos do Flamengo trocando passes contra um Atlético que só assiste. Esse comportamento o Flamengo tem, já não é de hoje, vem desde 2018 com o Barbieri. Já era um time que jogava assim com troca. Eu diria que o Flamengo faz isso há mais tempo. 2016 já fazia. O time do Zé Ricardo já fazia isso. E ainda me arrisco a dizer que antes até fazia. Só que aí a gente barrava no imponderável, que era alguns jogadores que a gente tinham particularidades que impediam essa troca de passe mais longa. Por exemplo, a gente teve durante algum tempo um meio-campista chamado Héctor Canteiros, que jogava... Ele conseguia uma proeza que era incluir um 12º jogador em campo, que era seu amigo imaginário. Então, o amigo imaginário do Canteiros era ele estava sempre muito bem colocado. Então, às vezes a bola tá indo... Bola vinha no Canteiros, ele levantava a cabeça, olhou, viu o amigo imaginário dele passando pela ponta e pum, lançava, e muitas vezes a bola acabava saindo pela lateral, porque o amigo imaginário dele às vezes não tinha o domínio, né? Então, ficava um pouco complicado, porque é um jogador que era imaginário, normalmente estava desmarcado, mas que nem todos os jogadores do campo, acredito que nenhum, sem ser o Canteiros, tinha a qualidade suficiente na visão para enxergar esse amigo imaginário dele. Mas tirando isso, acho que posso afirmar que desde o Zé Ricardo o Flamengo já fazia isso. Mas talvez isso se desse mais por causa dos jogadores que o Flamengo tinha do que propriamente pelo que o Zé Ricardo tinha de treinamento tático na cabeça. Até porque a gente já viu ele treinando outros clubes depois de sair do Flamengo sem quase nenhum êxito. Então vamos seguir. Troca de passes o tempo todo com paciência, mas muitas vezes arame liso, né? O time que ficava com a bola, mas não definia. Esse foi um problema durante muito tempo, mudou depois com o aprimoramento, com a chegada do Jorge Jesus, mudou um pouco o comportamento nos tempos do Renato, passou a ser um time um pouco mais vertical, mais objetivo, e agora com... Porra, teve o Abel Braga também, que quis acabar com essa questão do Flamengo ser um time da troca de passes, e ele queria que o Flamengo jogasse de uma forma reativa, que se chama hoje, que é o famoso time que se defende e sai no contra-ataque. Mas, porra, o Flamengo é um time que tem a característica de ter a bola. E o Abel Braga herdou um time que era bem treinado pelo Dorival, que acabou acabando o contrato dele de 3 meses no final de 2018. E ele não pegou, o próprio Mauro César falou isso na época, ele não pegou terra arrasada e queria desfazer tudo para refazer a forma de jogar do time. E o Abel... autor de várias pérolas, como Everton Ribeiro, Arrascaeta e Diego não podem jogar juntos. Ele demorou um tempo para conseguir encaixar uma forma de jogar que o Gabriel começasse a ser efetivo. Vale lembrar aí que o Gabigol, até fazer o primeiro gol, levou vários jogos. Acho que ele jogou uns 6, 7, 8 jogos, até que finalmente ele conseguiu fazer um gol no Carioca, jogando ainda Campeonato Carioca. Depois ele deslanchou, mas ele deslanchou mais depois que o Abel saiu do que com o Abel Braga treinando no Flamengo. Era triste.
Dorival, acho que ele está conseguindo fazer um bom balanceamento, digamos assim. Ontem o Atlético muito fechado, né, e já no final do primeiro tempo o Atlético já começou a ceder mais espaço, o Flamengo começou a criar mais situações de perigo, e no segundo tempo o que antecede o primeiro gol acho que é muito interessante, era porque um gol madurinho, o confronto de um time. O Atlético tem os maiores investimentos da sua história, o Atlético Paranaense. Tem bons jogadores, mas opta por deixar um Canóbio no banco, um Coelho no banco, para jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, tentar dificultar o jogo do adversário. E não consegue, porque o Flamengo vai trocando passes, cria uma primeira situação de gol com o Arrascaeta, a jogada do Gabigol, Pedro e Arrascaeta, e o Bento faz uma defesa difícil. Na sequência, o Flamengo pega o rebote, e aí são 61 segundos, 24 passes trocados, uma única participação do jogador do Atlético, que é o Kevin, que tira a bola de cabeça, mas o Flamengo já recupera a bola imediatamente no meio dessa troca de passes bem longa, e até o gol do Pedro, né? Eu acho que é assim, uma diferença muito clara de estilos, né? E o Flamengo conseguindo ser eficiente num cenário contra o adversário até violento em alguns momentos, batendo bastante o time do Atlético, né? Muitas faltas daquelas que parar a jogada. O mais curioso disso tudo é o Fernandinho, né? O Fernandinho até outro dia, ele jogava no Manchester City e era o time que colocava o adversário na roda. Agora, ontem não. Ele e os colegas dele ficavam na roda e viam o adversário com a bola. E dando pontapé, né? É impressionante assim a transformação, porque no time do Guardiola ele podia chegar numa jogada mais viril, outra, mas o Hugo Moura, ex-jogador do Flamengo, também batendo demais, e acho que a vitória do Flamengo foi por um placar magro, mas poderia ter sido mais ampla. Não fosse o Gabigol perder mais um gol absurdo, né? Uma chance que um jogador do nível dele não pode perder. Então é uma fase muito forte do Flamengo, muito boa de fato. E eu acho que independentemente do que acontecer no domingo, né, o time vai continuar tentando de todas as maneiras aí ganhar as 2 Copas, até porque em dado momento o que parecia é o que parece ainda, né? O Flamengo tem que lutar nas Copas, que eram duas competições possíveis, chegou às semifinais em ambas, né? E no Brasileiro ver o que dá para fazer. Então o que dá para fazer depende do domingo. Se vencer no domingo o Palmeiras, ou pelo menos empatar ainda tem alguma chance. Perdendo, passa a ser uma chance meramente matemática, né? Mas se vence, diminui para 6 pontos, com muitos jogos pela frente, ele passa a ter essa possibilidade. Como o time reserva tem ido bem, e de fato há muitos bons suplentes, né? É possível que o time consiga manter um bom nível, mas é muito difícil no Brasileiro. Eu acho que além de vencer o Palmeiras, a minha conta é vencer 15 jogos nesse segundo turno, inclusive contra o Palmeiras. Venceu 3, né, até agora no retorno. Teria que vencer esse 4º e mais 11, para ter chance de ser campeão, porque a distância é muito grande de fato. A menos que o próprio Palmeiras comece a variar resultado. Empatar, perder, começar, sei lá, voltar os amistosos, começarem a convocar jogador deles, aquele tal de Gustavo Gomes, Piquerez, essas porra desses caras que eles têm que não são brasileiros, porque o Tite não olha pro time dele. Assim, é ruim pra gente que o time deles fica quase sempre completo dos caras que jogam na frente ali. Mas é ruim do ponto de vista da gente ser brasileiro e não ver o Tite convocar alguns jogadores do Palmeiras que são bons jogadores até, que poderiam ter alguma oportunidade na seleção brasileira, nem que fosse só de ser testado. Ao longo do ciclo todo da Copa, a gente não vê o Tite levar ninguém no Palmeiras sem ser o goleiro, que, aliás, é uma boa notícia. A gente vai ter aí, em breve, o time deles variando, tendo jogadores da defesa deles convocados aí. Provavelmente aquele Piquerez, não sei se ele segue sendo convocado e tal, porque eu não fico acompanhando muito o time deles, mas o Gustavo Gomes eu acredito que joga sempre na seleção. O Everton vai sempre convocado como segundo, terceiro goleiro da seleção brasileira. E a defesa deles vai começar a ficar mutilada aí nas próximas rodadas. Então, o Flamengo tem que, em princípio, ganhar 15 jogos e, óbvio, torcer pro Palmeiras começar a tropeçar. Mas se eles, por acaso, começarem a tropeçar do nada aí, a gente pode ver essa diferença sendo diminuída, até o ponto de o Flamengo acabar passando. Faltam muitos jogos ainda. Porque falta 15 rodadas, sei lá. Mas mesmo que perca para o Palmeiras, ele tem aí 2 possibilidades de título muito grandes, porque me parece que é mais forte que os demais times da Copa do Brasil, na minha opinião. E na Libertadores, dos 4 sobreviventes, eu acho que o único que chega ali num nível ali de competição pau a pau é o Palmeiras. E Mauro, alguma menção honrosa à performance de ontem do Rodinei? A atuação do Rodinei ontem, destacada por torcedores do Flamengo, também Rodinei pela imprensa. É o de sempre, né? Primeiro tempo o Atlético forçou o jogo ali pelo lado dele, né? Não forçou tanto quanto poderia, mas fez as jogadas, centralizou as jogadas por aquele setor, tanto que o Abner descia bastante, tinha 3 zagueiros, 3 volantes, os laterais tinham liberdade para atacar, o Kelvin muito menos pelo outro lado do Felipe Luiz, e ele cometeu alguns erros ali, erro de saída de bola, erro de passe, inversão de jogada. Sim. Ele estava até bem assustado. No segundo tempo, quando o Flamengo passa a empurrar o Atlético para o seu campo e aí ele passa a jogar lá no ataque, aí ele se destaca,
porque ele está numa fase muito boa. Ele é um jogador interessante, tem bons predicados, tem qualidades como um ala, um jogador ofensivo. Aliás, quando o Paulo Souza chegou no Flamengo, ele começou a jogar como titular. E por quê? Jogava um sistema com 3 homens na linha defensiva quando o time estava se defendendo, quando o time saía para o jogo, e ele usava o corredor direito ali para atacar, porque é o ponto forte dele, né? Ontem foi exatamente isso. Primeiro tempo, nós vimos as fragilidades do Rodinei, né? Quando o Atlético forçou o jogo por ali. Para a sorte do Flamengo, não conseguiu criar o Atlético nenhuma chance mais clara. E no segundo tempo, não. Com o Rodinei indo para o ataque e o time avançando, ele fez uma partida muito boa. E são as qualidades dele. Eu até digo o seguinte: o Flamengo deveria providenciar um crachá para o Rodinei. Um crachá com a foto dele. Ele gosta de ser chamado de Rodilindo, sabe, Flávio? Ele gosta muito de ser chamado de Rodilindo. Ele fala isso. Então, para deixá-lo mais feliz, coloca lá fotinho dele, o crachá preto e vermelho, escudinho do Flamengo. Rodilindo. Função. Ponta direita. E não escala mais na lateral, pelo amor de Deus. Eu botaria ele na ponta esquerda para disputar a vaga com o Cebolinha no time alternativo. De repente, um dia seria interessante ver esse teste. Porque eu tenho quase certeza... É porque eu não sei se o pé do Rodinei é calibrado. O direito, né, no caso. Mas eu tenho a impressão que o Rodinei seria um cara bom para jogar ali. Virar um secretário de lateral ali pelo lado esquerdo. Sei lá, ele talvez vá sair do Flamengo aí. Fica aí essa dica aí pro próximo clube onde ele for jogar. Deixa ele jogar só a ala, a ponta de... Ataca. Porque na linha defensiva, para formar uma linha de 4 ali, ele é uma temeridade e vai continuar sendo. Porque nessa idade, já está com uns 30 anos, ele não vai aprender a jogar como defensor. Ele erra muito por ali. E ontem o Atlético tentou explorar. Mas o Felipão foi tão conservador e o time dele tão covarde que não forçou nem isso como poderia e deveria. No final do jogo, aí tenta de todas as maneiras, vários atacantes, fica jogando a bola na área, mas também muito desorganizado, quando poderia ter feito mais o Atlético. O Atlético tem jogadores para isso. E quanto ao Palmeiras, tem um detalhe que eu acho que é bem importante, que as pessoas têm que prestar atenção. As diferenças, né, do Atlético e do Palmeiras. O Palmeiras não terá o Scarpa, não terá o Danilo, no primeiro jogo pelo menos, né, suspensão automática, e joga o Vitor Roque, que não pôde jogar ontem. Então, acho que quem utilizasse o jogo de ontem como referência, eu acho que pode ser um pouco diferente nesse confronto, pelo enfraquecimento do Palmeiras, dos jogadores fundamentais que não estarão em campo, e pela presença de um jogador que o Pablo ontem, de novo, vou te contar, né? O São Paulo pagou 7 milhões de euros pelo Pablo. Meu Deus do céu, o Pablo não pega na bola. Ele não participa do jogo. Uma coisa assim... Ainda reclama quando sai, né? Não dá. Não tem condição. Toda vez que o vagabundo lembra desse cara, eu vou sempre pausar o vídeo e falar, cara, esse maluco era o plano A do Flamengo. Eu não sei se o Marcos Braz já tava nessa, porque eu me lembro que ele chegou depois para ser vice de futebol. Ele assumiu depois, quando o Abel Braga já estava contratado. Ele tem umas paradas do começo da gestão do futebol do Flamengo, em 2019, que o Marcos Braz não participou. Quero acreditar que não foi ele que planejou isso. O Pablo era o plano A do Flamengo para contratar aí para 2019. O plano B chama-se Gabriel Barbosa, o Gabigol. Olha isso, gente. Pelo amor de Deus, galera. Eu sempre vou pausar e falar isso. Não tem condição. E aí eu não entendo. O Felipão deixa o Canóbio de fora, deixa o Coelho de fora, vai com o Pablo. Aí realmente fica mais complicado. Mas teve jornalista ontem, Mauro, Bruno, Flávio, falando de Rodinei na seleção. Pelo desempenho dele ontem, também pelo desempenho dele mais recente com a camisa do Flamengo. Aí, já não sei, né, Mauro? Aí seleção passa um pouco, talvez, né, do que a gente considera como aceitável nesse momento pro Rodinei. Eu acho que é mais folclore e brincadeira do que outra coisa. Até porque na seleção brasileira, ele não jogaria com essa liberdade para apoiar, né? O Tite, ele monta sempre os times dele com defesas bem organizadas, laterais que sabem trabalhar ali formando como zagueiros, né? Zagueiro lateral, né? Ou seja, jogador que sabe trabalhar numa linha de defesa. E o Rodinei não tem essa característica, é o seu grave defeito, né? O que as pessoas têm dificuldade de entender sobre o Rodinei é o seguinte: você tem que separar e olhar o jogo. Defendendo, péssimo, um perigo. De vez em quando consegue fazer uma partida aceitável. Atacando, bom jogador. E está numa fase muito boa, então ele consegue ser até ótimo em alguns momentos. Ontem ele foi bem tudo no ataque, do meio para frente. Inclusive tendo paciência em jogadas como essa que eu citei, que antecedeu o gol. Que fica tocando bola pra cá. O Everton Ribeiro tentou 2 vezes fazer a jogada de ultrapassagem para ele, nessa longa troca de passes. Na primeira, ele recebe, mas não tem o corredor para ele. O que ele faz? Ele volta, reinicia a jogada com o Felipe Luiz por dentro. O Flamengo gira. Na segunda, ele encontra o espaço. Aí faz o cruzamento preciso e o Pedro faz o gol de bicicleta. Flávio Prado, a sua análise sobre esse Flamengo, adversário do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Você deve ter assistido o jogo de ontem, né? Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. O que falar desse Flamengo aí do Dorival, que engrenou nessa temporada e tem tudo para conquistar pelo menos um título, uma taça de expressão, se não 2 taças, né? Porque tem essa possibilidade, ou mais até.
Então, na Copa do Brasil, como eu já disse, para mim é bem favorito, ele é bem superior aos outros adversários. Seja qual for o adversário da final, o nível do Flamengo é maior e com relação ao São Paulo, eu acho bem desproporcional esse lado da semifinal. O time do Flamengo, se jogasse com os reservas, eu acho que ele já seria melhor do que os outros. O time reserva do Flamengo já é melhor, o material humano já é superior aos outros 3 que estão com ele na Copa do Brasil. Eu acho que teria condição de passar por esse São Paulo, inclusive. Eu acho que o time reserva do Flamengo. Eu também acho. Acho que seria que o nível de jogo é maior. E havia uma dificuldade, o time não se entrosava com... A questão do São Paulo é assim, a gente tá, desde o ano passado, batendo neles, né? Só que o treinador do São Paulo é um cara que tem minha admiração, é um bom treinador. O Rogério Ceni é um bom treinador. Assim, a galera do Flamengada aí gosta muito de meter esse, porra, fomos campeão em 2020, apesar do Rogério. Não, o Rogério foi importante naquela conquista. É um bom treinador, tem bons conceitos de treino. É um cara que a galera considera chato pra caralho, mas ele é bom treinador. E muitos falaram aí que ele tinha problema de gestão de grupo com os jogadores e não sei o quê. Toda vez que o Flamengo joga com o São Paulo, os jogadores do Flamengo vão lá, aperta a bunda dele, pula em cima dele, zoa com ele e tal, e ele zoa com os caras. Porque os caras gostam dele. Não teve problema de relação entre ele e os jogadores. A questão do Rogério era com diretoria, com direção, gerência, essa galera aí. Porque ele é um cara chato pra caralho. Ponto. Ok. E ele é um bom treinador e ele não é burro. Ele já jogou contra o Flamengo algumas vezes, nunca venceu. Já treinou esses jogadores. A grande maioria estava quando ele estava. E ele vai arranjar alguma forma de anular o que a gente faz de melhor. Só que eu não sei se ele vai ser eficiente nisso, mas que ele já está planejando isso, ele já está planejando isso. Até porque ele sabe que a manutenção do cargo dele depende disso. Eu acredito aí, sei lá, ele vai começar a perigar no São Paulo. Eu não faria isso, se eu fosse da gestão do São Paulo, daria vida longa ao Rogério no São Paulo, porque ele é um bom treinador e tá tirando leite de pedra com esse time aí. Mas ele vai começar a perigar se ele perder pro Flamengo de novo e for desclassificado. Então, eu não lidaria com essa confiança toda de... Lógico, eu confio que o Flamengo vai passar. Mas eu sei que o Rogério vai tentar dificultar essa porra. Então, a gente tem que ter cuidado ao ficar botando o Flamengo como muito favorito pra cima do São Paulo. A gente é favorito. Reconheço que sim. Mas tem que observar isso com cuidado, porque o treinador deles não é burro. O Paulo Souza, agora o Dorival Júnior deixou o time tá liberado, o time tá jogando com posicionamento correto, com paciência, como foi citado pelo Mauro aqui. E o time não se incomoda. O primeiro jogo, se a gente lembrar o jogo com o Atlético Paranaense, foi aquele jogo dos 23 chutes a gol, né? Um jogo de paciência. E ontem, de novo, uma superioridade absurda. Então é um time muito tranquilo, né? Um time com um material humano espetacular. Quando você faz uma alteração... Quem foi? Foi o Rogério Ceni mesmo, né? Que falou que nos jogos que ele falou assim, quando eu fui olhar para colocar... jogadores, eu botei 2 meninos da base. Olhei o Flamengo, eles estavam colocando Everton Ribeiro e Vidal. Né? É complicado, é desproporcional. E o jogo, quem ganha é o jogador. E o nível do Flamengo é muito alto. E o Rodinei, hein? Essa história de Rodinei na seleção aí, hoje que algumas pessoas pintaram e tal. O Chacon, ele me perguntou, você não acha que o Igor Vinícius poderia ser observado? Aí ele falou, se você tivesse que escolher entre Igor Vinícius e Rodinei para a seleção, quem você colocaria? Eu falei, eu faria a opção de ir com o jogador a menos. Acho que nós já tivemos uma cota de Zé Carlos na seleção, né? Na lateral direita da seleção. Eu não levaria. Não, verdade. Não, eu também porque não levaria. Se você leva, você corre o risco de ter que usar. Sim. O problema é, a gente sempre falou isso. O jogador ruim, ele não machuca, ele não é suspenso, ele não toma cartão amarelo, nada. Ele tá sempre disponível. Pode ver. O que joga é o ruim. Quem machuca é o craque, quem tem problema. O jogador ruim tá sempre lá. Então você não pode levar para não correr o risco de ter que usar, né? Poxa, mas o Chacon falou em Igor Vinícius na seleção? Falou. É insano, né? Mas falou. E aí eu falei, uma prova desse negócio que se você leva, você pode ter que usar, foi que o Zé Carlos jogou na semifinal da Copa do Mundo, contra a Holanda. Né? Sim. Zé Carlos Passarinho. Ele ponta rápido, como é o nome do... Quem jogou foi o Zenden. O Overmars não tava, não. Jogou o Zenden. Meu Deus do céu, né? Você leva, você tem que usar, velho. Não, põe mais um lá.
Existe uma parada, cara, que eu falo há muito tempo, eu já ouvi, eu não lembro quem foi que falou essa porra, mas eu encarei esse bagulho como uma parada que é muito, muito, muito séria mesmo. Você não pode ter jogador ruim no teu time, no teu elenco. Porque esse jogador ruim, é assim, por exemplo, você tá vendo isso daí, você tem sua vozinha, tá ligado? Pô, tua vozinha já cheia de artrite, já gorda, já velha de guerra, cansada. Pô, tua vozinha. Se pegar tua vozinha, botar no elenco do Flamengo, não pode botar tua vozinha no elenco do Flamengo, mano. Não pode. Sabe por que não pode? Com o máximo respeito à vozinha de vocês, pela minha também. Mas se botar a tua vozinha no elenco do Dorival, em algum momento a conjuntura dos astros vai fazer com que ela entre em campo. E ela não vai ter condição de correr. Vai trotar igual o Ilharão, corre igual uma velha, uma avó. Não pode, cara. Jogador ruim, tiver no elenco um jogador ruim, em algum momento ele vai jogar. E tu vai ficar passando raiva. Não pode. Porque a gente tem uma carência aí na lateral direita, então qualquer jogador que sei lá, minimamente se destaque, a gente já coloca na seleção, ou como... Aqui, Bruno tem uma frase que eu acho ótima. Aqui tem mania de levar o funcionário do mês, né? Já pediram o Marinho, né? Alguém mais fala de Veiga, Marinho foi uma guerra, não dá, né? É bem por aí. Funcionário do mês, para. Aí tem muita... acho que alguns não falam sério, outros até falam, mas já enfiaram 120 jogadores na seleção. Eu acho o Marcos Rocha um bom jogador. Mas, será? Assim, ele nunca foi chamado pelo Tite, né? Só naquele jogo da Colômbia. Daniel lá Alves que... ou Emerson Royal. Vai o Danilo e o Daniel, vai ser isso. Mas, assim, a seleção não é só assim, o cara se destaca um tempo... tem que ser chamado. Eu discordo muito daquela coisa que na seleção é momento. Não é só momento. O momento é uma coisa, é um aspecto. O cara que tá bem, ele é observado, ok. Mas tem várias coisas. Tem um encaixe no que a seleção precisa. A seleção é um time de futebol. Ela tem a sua maneira de jogar. Não tem o dia a dia do time, mas ela tem a sua maneira de jogar. O treinador que tá na seleção, independente de quem seja, ele tem o seu jeito de jogar e ele convoca, traz jogadores dentro do que ele quer. Aí tem a questão de uma regularidade na seleção. O treinador não vai tirar um jogador que já rendeu bem com ele porque, sei lá, tá um mês ruim daquele cara. Ele não vai tirar e botar o que tá no mês bom, sendo que o outro já entregou, já se encaixou no sistema dele, é um cara que ele confia. Então tem vários aspectos, né? Não é só essa coisa, o cara joga bem 4, 5 jogos, sei lá, um mês, 2 que seja, e tem que ser chamado. Não, o momento é uma possibilidade. Por que o Pedro, e hoje o Tite deu outras entrevistas aí, inclusive ele falou na Rádio Tatiaia de Minas, e mais uma vez deixou bem claro que o Pedro será convocado, né? Ele só não falou, será explícito, só não falou com todas as letras, mas ele tem deixado bem claro. Além da qualidade do jogador, por que o Pedro deve ir, o Veiga não foi, o Hulk não foi? E o Pedro é um jogador que ele não tem. É uma característica, é um tipo de jogador que ele não tem. E ele acha importante ter no grupo. Então, você tem que ver também se encaixa. Claro que o Rodinei não tem nem nível assim para jogar na seleção. Mas como o Mauro explicou, o Tite joga com uma linha de 4. E quando tá com a bola, o lateral direito do Brasil não vai no fundo. Seja o Danilo, o Daniel, que o Tite tá jogando com os pontas bem abertos. O lateral normalmente ataca por dentro ou fecha junto com o volante quando o time tá atacando, quando tá mais adiantado. Então, além de não ter bola para isso, não se encaixa nem no modelo de jogo. Então, as pessoas ficam pedindo assim de maneira aleatória. O cara faz 2 gols, tem que ter uma chance. Ontem tinha gente pedindo, e sério, o Cano na seleção argentina. Agora estão querendo convocar pros outros também. É uma coisa maluca. Teve isso. Então, cada seleção vai com 120 jogadores pra Copa. Não acho que dá pra jogar. Nem o Cano. Fala, Cano, você vai pra seleção de fala, Joe não. Ô, louco, para, pô. Para. Então tá aí, portanto, o nosso canelado aqui na Jovem Pan, depois desse América Mineiro 2, São Paulo também 2, falando também do Flamengo, adversário do São Paulo na semifinal. Pois é, as semifinais da Copa do Brasil já estão definidas. Numa chave, Corinthians e Fluminense, na outra, Flamengo e São Paulo. Pedro tá jogando demais no Flamengo. Bruno Prado, isso aqui, né? E a gente vem acompanhando as declarações do Tite, ao que tudo indica, será convocado para a seleção brasileira. Vai ter 2 amistosos agora, né? Cancelou o compromisso contra a Argentina, enfim, né? Chegou num acordo com a AFA e tal, e depois a FIFA confirmou de vez, né? Que não vai ter a partida envolvendo o Brasil e a Argentina. Abriu espaço no calendário do Brasil, marcaram já 2 amistosos. O Pedro deve estar nesses 2 amistosos. E eu acho que só não vai para a Copa, sei lá, se acontecer alguma coisa assim muito extraordinária, né? Porque eu acho que o Pedro é um jogador de característica diferente. Pelo que o Tite fala, parece bem claro que ele tem muita vontade de levar o Pedro para a Copa.
Aí tem que ver o que vai acontecer até novembro, né? Até a convocação deve ser em outubro para a Copa, mas ele falou que eu ouvi o dele ontem e hoje parece que vontade não falta. Ele quer levar o Pedro e aí depende dele, aí depende do Pedro seguir bem. Eu acho que se seguir bem, pelo que o Tite tem falado, não tem muito erro, não. Ele provavelmente estará no Catar, depende dele seguir bem. Ô Mauro, você vê o Pedro se encaixando na seleção brasileira? Ele vai ser uma opção, né? Um jogador que não será titular, pelo menos a priori, né? Mas seria uma opção de centroavante que atua dentro da área, que faz um pivô, que também faz o jogo acontecer para os companheiros. Ele é um jogador que tem recursos, né? E tem demonstrado isso ontem, por exemplo. Ele participou da jogada, ele dá o toque para o Arrascaeta finalizar e o Bento faz a defesa cara a cara, né, já dentro da área, que é a finalização que antecede o gol do próprio Pedro. Ele recebe a bola do toque de cabeça do Arrascaeta e prepara com muito recurso, né, para o Gabriel, e o Gabigol consegue perder o gol bizarramente, cara a cara com o goleiro do Atlético, Bento, chuta na trave. Ele tinha vários lugares para chutar aquela bola, por cima, pelo lado, no contrapé do goleiro. Aí ele tenta colocar no cantinho, a bola vai na trave esquerda do Atlético. O Flamengo ele perdeu a chance de liquidar a fatura mais cedo. Então, assim, ele tem características diferentes, né? Então ele pode dar uma opção muito boa pro Tite. Agora, a priori, acho que ele fica no banco. Vai ser uma reserva, todo mundo fica no banco mesmo, né? E passa a ser uma opção. Uma opção que ele teria com o Matheus do Atlético. Matheus Cunha, né? Seria a opção dele, a priori. Mas com esse bom momento do Pedro, acho que ele começa a ter uma possibilidade maior aí de brigar por essa vaga. Vejamos até que ponto o Tite vai considerar ou não a questão desses dois jogos e a convivência, né? Acho que aí... Acho que é mais a convivência, acho que esse é o ponto. Porque, de repente, o cara entra no jogo, joga alguns minutos e acaba, às vezes, não saindo muito bem, né? Eu lembro que o Diego Costa, quando estava numa grande fase, antes de optar pela seleção da Espanha, o Felipão convocou, ele jogou, somados os dois jogos, cerca de 31 minutos contra Itália e Rússia, se não me engano. 2 amistosos. Mal pegou na bola, mal conhecia os colegas. E aí não fez muita coisa e tal, depois acabou indo para a seleção da Espanha. E o Brasil não tinha nenhum centroavante do nível dele naquele momento. Ele estava arrebentando no futebol europeu, foi bem na Espanha, foi muito bem na Inglaterra, depois no Chelsea, jogou muito. E acabou indo para outra seleção, porque o Brasil meio que deu de ombros, né? E não tinha nenhum jogador melhor do que ele para a seleção brasileira naquele momento. Então acho que não pode ser bater o martelo só por um ou outro amistoso, que o cara vai jogar alguns minutos ou de repente mal entra na partida. Acho que treina, convive, conversa, já viu no clube que pode fazer, aí tenta encaixar. Até porque ele vai ter um período pré-copa para treinar, para trabalhar e para ver de que maneira o atleta pode ser aproveitado. Os auxiliares do Tite ontem estavam na Arena da Baixada, acompanhando de perto aí o desempenho do Pedro, viram de pertinho ali a bicicleta, golaço do jogador do Flamengo. E aí, Flávio, aquela coisa, né? O Dorival Júnior deu uma sequência para essa dupla, Pedro e Gabigol no ataque do Flamengo. Para mim, hoje, a principal dupla do futebol brasileiro. A outra também é a principal, pô. Bruno Henrique e Gabigol é absurdo, é lendário no Flamengo. Os técnicos já chegaram a testar uma vez ali, uma vez aqui, mas dar sequência mesmo, eu acho que só com o Dorival no Flamengo, né? Com esses dois jogadores. Eu vi foi manchete, eu não li, mas não sei se foi o Dorival que falou isso, não é muito o perfil dele, ele é bem tranquilo, né? Uhum. Que ele teria dito o seguinte: como é que os outros técnicos não colocavam Pedro e Gabigol? Perguntaram, como é que você fez para colocar Pedro e Gabigol? Ele teria respondido: como é que os outros não colocavam Pedro e Gabigol, né? Não sei se... Mas é uma coisa realmente pra você pensar, né? Como é que os outros não colocavam? Eu tinha o Bruno Henrique. Exato, isso que eu ia falar. Antes Talvez, tinha preferência pelo Bruno Henrique. Por isso, né? Porque tinha o Bruno Henrique aí. Bruno Henrique é lendário. Eles jogaram os três juntos com o Paulo Souza algumas vezes esse ano, inclusive contra o Goiás. E o gol foi do Pedro, a jogada foi do Gabigol com o passe do Mateuzinho. A questão é essa, né? Que a gente esquece um pouco do Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele é quase um cara impossível de barrar no Flamengo. Assim, ele esse ano estava jogando bem, ele era o melhor jogador do Flamengo entre os jogadores de frente ali, disparado. Aí se machucou, né? E aí isso possibilitou a entrada do Pedro. O cara que menos escalou os dois juntos foi o Renato. O que menos colocou os dois. O Rogério escalou os dois algumas vezes. O Domenech escalou os dois algumas vezes. O Jesus muito pouco, né? O Bruno Henrique dá pra ajeitar. Gosto muito da tese do Vampeta quando ele fala: se um monte de jogador ruim pode jogar junto, por que um monte de jogador bom não pode? Né? Você puxa o Gabigol de um lado, você encontra deixa espaço, o né? Bruno Henrique aberto e vambora, pô. Para jogador bom, você sempre encontra um espaço, né? A gente teria que jogar naquele esquema escroto do 4-3-3 com o secretário do lateral. Mas desde que o Dorival não obrigue o Gabriel e o Bruno Henrique a ficar
acompanhando o lateral até a linha de fundo do Flamengo de defesa, se for só para eles ficarem compondo ali até o meio do campo, mais ou menos, até a linha do meio do campo, pode funcionar. Mas eu não sou favorável, não. Tem que jogar. Acho que a única possibilidade, assim, seria mantendo o Everton Ribeiro Arrascaeta, seria uma tentativa, né? Aí teria que ver no campo como funcionaria. Seria um volante ali, sei lá, o Thiago Maia, não sei. Aí o Everton e o Arrascaeta por dentro ali, na frente desse volante. O Gabigol na direita, o Bruno na esquerda e o Pedro de centroavante. Acho que seria a única maneira de encaixar esses 5 juntos. Aí teria que ver no campo como funcionaria. É um problema para o adversário, hein? Teria que ver no campo. Encaixar. Porque muita gente, quando chega algum reforço no Flamengo, aí chegou o Cebolinha, aí tinha o Pedro já ali, já há um tempo, quase sempre alguém fala, sai o Everton Ribeiro. Cara, O Everton Ribeiro nunca sai, eu já falei isso várias vezes aqui. Ele não vai sair do Flamengo até ele ir embora ou acontecer alguma coisa. O Ribeiro joga demais. É difícil tirar o Everton Mesmo Ribeiro de um quando ele não tá time. na fase boa, ninguém Everton tira. Ribeiro é um cara que organiza jogo, é um cara que dita ritmo. Ele teve os seus momentos de baixa, que é normal, mas ele é um ótimo jogador. Eu acho que às vezes ele é um pouco subestimado. Assim. O Everton Ribeiro é muito bom. O Everton Ribeiro é um cara que organiza time, que ajeita, que consegue acelerar quando precisa, consegue segurar o ritmo quando precisa. Então, muitas vezes ele acaba, assim, nesses times mais virtuais, assim, nunca nenhum treinador chegou a tirar mesmo o Everton vários jogos. Mas muitas vezes quando chega um reforço, o primeiro que as pessoas falam, tira o Everton Ribeiro. Não, ele joga demais. É que ele não faz tanto gol quanto o Arrascaeta, quanto o Bruno Henrique, quanto o Pedro, quanto o Gabigol, mas joga muita bola. Pô, o Everton Ribeiro é cacaço, pô. Tá de sacanagem. Bom, o vídeo foi esse aí. Deixe comentários aí o que você achou do que eles falaram. Falaram sobre muita coisa, sobre Rodinei na seleção, falaram sobre esses jogos do Flamengo que vão ter aí contra o Palmeiras e contra o São Paulo, especularam sobre escalação. No final agora tava falando sobre um possível trio de ataque com Pedro, Bruno Henrique e Gabigol. Deixe comentários a respeito disso. É muito importante que você se inscreva. Só trocar de janela aqui. Muito importante que você se inscreva no canal para ajudar a gente a continuar crescendo e espalhando a palavra. Se você não quiser comentar sobre o que você viu no vídeo, comente só de que cidade e que estado você está falando, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando, até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. É isso aí. Vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e